É Marcos capítulo 5. Vamos ler junto então, já que está lá uma tradução só, não tem problema de errar. Amém? Vamos ler junto, irmão. Vamos ler no 3. 1, 2, 3. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos, ou Gadareno. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficiente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e correndo de longe, correu e prostrou-se diante dele. Amém? Amém. Só até aí, irmão, por favor. Pode sentar. Antes de entrar no texto, eu só vou fazer aqui uma observação que a Cris falou sobre palavras, irmão. Palavra, ela tem muito poder mesmo. A minha palavra, a sua palavra, ela tem um poder de abençoar como amaldiçoar, de verdade. O pai, uma certa feita, ele chegou em casa, mas só que ele chegou muito cansado. E o filho dele estava aguardando ele chegar. E quando ele chega, o filho insistiu para ele brincar. Pai, vamos brincar. Vamos brincar, pai. Vamos brincar, pai. Brincar de tênis. E o pai estava muito cansado. Mas de tanto o filho insistir, o pai foi brincar com o filho. Mas nessa brincadeira, o pai ganhou do filho. O filho perdeu a brincadeira, Cris. O pai, quando acabou, ele foi brincando com o filho. Tá vendo? Tá vendo? Você perdeu para mim. Tem que aprender mais. Você não tem condições ainda de me encarar. Aquela brincadeira de pai e filho. O filho ficou com aquilo na cabeça, Kelly. E ele começou a fazer o quê? A treinar com o seu coleguinha do lado. Começou a treinar. Passando o tempo, o filho já estava apto a encarar o pai nessa brincadeira. O pai chega cansado. Só que nesse dia, o pai chega cansado e estressado. O pai chega, o filho, pai, vamos brincar, pai, me preparei. Hoje eu vou ganhar do senhor. Não, não vem brincar comigo porque eu não quero brincadeira. Hoje eu não vou brincar. O filho, pai, por favor. Ele, não quero brincar. Ele pega, Daniel, de tanta insistência, ele vai brincar com o filho. Só que agora, em vez do pai ganhar, o pai perde. Só que o filho vai brincar com o pai fala para ele assim, não brinca comigo, porque hoje eu não estou bem. Olha a palavra que o pai falou, só isso. O que o filho entendeu? Na vida, eu não posso ganhar. Porque quando eu ganho, eu perco amigo. Então na vida eu só tenho que perder. Porque quando eu perco, eu ganho um amigo. Olha como que é uma palavra, uma atitude às vezes que nós temos em relação aos nossos filhos. Essas crianças são uma bênção. Eu estava ali debaixo, eu estava olhando. Um toca guitarra, eu sou péssimo de música, já falei. O outro bate ali na bateria, são uma bênção. Os jovens tudo ativo na igreja. Nós temos que tomar cuidado com o nosso jovem. O nosso jovem hoje é o futuro da igreja, mãe. E é deles, ó. É eles, como todo mundo tem falado aqui. E assim, uma coisa que me admira muito é a forma, principalmente a Cris, o cuidado que ela tem com as crianças. Aquela atenção que ela dá, aquele cuidado, aquele carinho que ela dá. Nós temos que ser assim com as crianças. Porque eles são presa fácil. O diabo, ele quer pegar nossas crianças e deturpar as nossas crianças. Que nós devemos ficar vigilantes com as nossas crianças. Nossas crianças são uma bênção. Elas são herança do Senhor. Amém? Voltando para a palavra agora. O capítulo 5, no versículo 1, diz assim: e chegaram. Começa desse jeito. E chegaram.
Falando assim, chegaram, eu estou vendo que ninguém esboça uma reação. É normal, porque aparentemente é uma palavra simples. Walter, é uma palavra simples, aparentemente. Porque se a gente ler o capítulo 4, porque é ali que começa tudo, nós vamos entender, Daniel, para eles chegar no capítulo 5, eles tiveram que passar pelo capítulo 4. E o capítulo 4 teve vento. No capítulo 4 teve chuva. No capítulo 4 teve desespero. No capítulo 4 teve choro, teve medo, teve angústia. No capítulo 4 teve Jesus se levantando, pastora, e dando uma ordem para o vento: cala-te. E falando para o mar: acalma-te. No capítulo 4 teve os discípulos vendo aquilo admirados: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Sabe o que isso quer dizer? Que vocês estão aqui porque vocês passaram por isso tudo. E agora está dizendo aqui: e chegaram. Glória a Deus. Pastor, Cris, isso é muito forte. Porque antes de Jesus chegar na cidade de Gadara, eles tiveram que passar tudo isso. Só que tem um detalhe: Jesus não estava sozinho no barco. Glória. Tinha várias pessoas com Jesus. Para o milagre acontecer lá na frente, tem várias pessoas aqui passando por problema sério, passando por dificuldade. Tem um grupo de pessoas aqui sofrendo. Sabe o que eles estão dizendo? Não vou conseguir chegar. Eles estão falando, um olhando para o outro, falando assim: ó, nós vamos morrer aqui. Nós não vamos chegar do outro lado. O que ele falou não vai acontecer. Olha para o vento. Está entrando água no barco, o barco está quase indo a pique. Porém, a palavra começa assim já, Daniel: e chegaram. Olha para a pessoa que está do seu lado, mas não precisa de falar nada para ela não. Olha para ela, ver como é que ela está bonita, cheirosa, vistosa. Porém, essa pessoa é pessoa do capítulo 5, mas ninguém sabe ela no capítulo 4. De repente, se você perguntar como que foi seu capítulo 4, meu capítulo 4 foi quase a ponto de a pique. Se eu estou aqui hoje, porque o Senhor fez um milagre na minha vida. Se eu estou sentado aqui hoje, é porque o meu capítulo 4 foi terrível. Foi de vento, foi de tempestade, foi de angústia, foi de dor. Mas o Senhor me trouxe até o capítulo 5. E chegaram. Eu quero dizer para você: se você ainda não chegou, acalma o teu coração. Vai chegar no capítulo 5. Aquilo que Deus prometeu vai se cumprir. Em o nome de Jesus. Vai se cumprir, pastor. Obrigada, Senhor. Vai se cumprir, Daniel. Queira o diabo ou não, a tempestade que está acontecendo aqui é espiritual. O Senhor está indo para uma cidade chamada Gadara. É uma cidade onde tem, não é um demônio, são vários. A Bíblia, que ela menciona um. O Evangelho de Mateus menciona 2. Porém, não são só 2, são vários. Essa cidade é uma cidade mista. Tem pessoas ali que são pessoas judeus, porém tem muito gentio. E ali, pastor, esse homem aqui, ele é um homem que ele como se estivesse dando consulta hoje. Era um pai de santo da época. A história paralela diz que esse homem é um pai de santo. Essa cidade ficava no alto. Do alto ele está vendo um barquinho vindo. Esse espírito maligno, aonde ele olha assim e vê, ele está vindo para cá. Então o que eu tenho que fazer? Vou mandar uma tempestade. Porém ele esqueceu que quem está no barco é maior do que a tempestade. Ele esqueceu, Daniel, que não é só o discípulo que estava no barco. Tinha um homem dormindo na popa. Esse homem é aquele homem que podia, tinha domínio, tinha poder também sobre a tempestade. Quando ele se levanta, ele dá uma ordem: cala-te! Márcia, calma! Diz a Bíblia que houve uma grande abundância.
Pastora, e eles chegaram, Daniel. Oh Deus. Glória. Chegaram. Quem crê que vai chegar aqui? Nós vamos chegar, irmão. Nós vamos chegar, Francisco. Nós vamos chegar. Agora o versículo 2 diz assim, ó. E desembarcando, logo saiu o endemoniado do sepulcro. Jesus está desembarcando da onde, irmãos? Do barco. Ele está desembarcando do barco, ele está descendo do barco. Porém, se nós analisarmos, Jesus ele usava barco para pregar. Barco para Jesus era como se fosse uma plataforma, um púlpito nos nossos dias hoje. Quando ele não tinha barco, ele pedia alguém para arrumar um barco para ele pregar. Porém, agora, Jesus está descendo do barco. O que eu aprendo aqui, pastor? Porque diz a Bíblia que quando ele desce do barco, simultaneamente, quando ele desce do barco, ele dá um passo. O endemoniado, lá no sepulcro, também dá um passo para Jesus. Irmãos, se nós queremos alcançar pessoas lá fora, alguém da nossa família, aqui em cima não é o suficiente. Glória. Nós temos que descer do corpo. Glória. Cris, ser crente aqui dentro todo mundo é. Rosana, nós temos que descer do púlpito e ser crente da nossa casa, ser crente da nossa vizinhança, do nosso trabalho, no meio da nossa parentela. Nós temos que assumir essa responsabilidade. Nós temos que ser cristão, não só aqui, mas principalmente é na guerra. Glória a Deus. É lá fora. Jesus ele desce do barco. Quando ele desce, simultaneamente esse demônio vai andando em direção a ele. Só que esse demônio vai andando em direção a ele, e Jesus também vai andando em direção a esse demônio. Por causa de um homem. Jesus vai andando em direção a esse homem. Glória a Deus. Esse homem agora, olha só, ele chega diante de Jesus. Diz a Bíblia que ele adora. Ele adora Jesus. Ele adorou o Senhor. Os demônios que estavam nesse homem era muito, não era pouco, adorando ao Senhor Jesus. Não fala uma palavra, ele só adora. Jesus diz para ele assim, olha, sai dele, espírito imundo. Mas é engraçado que no capítulo 6 ele adora. No 7, se você ler, do nada ele muda. Do nada ele muda. No 6 ele adora. No 7, no 5 ele adora. Olha o que fala no 6. Quando de longe viu Jesus, correu e adorou. No 7, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus vivo. O que houve aqui, Francisco, com esse homem? Ele chega adorando, Francisco. Ele chega levantando as mãos. Ele chega dando oferta. Ele chega dando dízimo. Ele chega de joelho, falando aleluia, glória a Deus. Só que Jesus, ele não é refém de culto vazio, irmão. O Jesus, nosso Senhor Jesus, ele conhece o meu culto e o seu culto. Ele não olha somente para aquilo que você está falando. Ele olha principalmente para o teu coração. A pergunta que eu quero fazer essa noite: como tem sido o seu culto? Como tem sido o meu culto? Será que nós estamos cultuando o Senhor de fato, de verdade? Ou será que estamos cultuando o Senhor com o coração vazio? Aquele culto corriqueiro, aquele culto que nós já acostumamos a prestar para o Senhor. Porque se nós não tomarmos cuidado, se tornamos religiosos. Chegamos na igreja, se ajoelhamos, oramos, acabou o culto, para casa, Bíblia fechada, está fechada, acabou. O culto não é isso, irmão. O culto não termina aqui. O nosso culto começa na nossa casa.
O salmista diz assim, ó: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Sabe o que está acontecendo aqui quando o salmista diz? Eles estão, sabe com o quê? Com bode, ou com carneiro, ou com ovelha, dentro de casa, cuidando dela desde pequena. Ó, cuidando. Porque no culto anual tem sacrifício. Glória a Deus. Aquela ovelha, Cris, que eles estão cuidando, isso aqui, aquilo, é culto. Porque daqui a um ano, Francisco, tem culto, tem sacrifício. Então ele está cultuando todos os dias, de manhã, de tarde e à noite. Glória. Porque ele dá comida e dá bebida. Glória. Então ele está cultuando de manhã, de tarde e de noite. É o culto. Glória. O nosso culto tem que ser contínuo. Não pode ter intervalo. Nós temos que cultuar o Senhor de manhã, de tarde e de noite. Ele chega adorando. Jesus olha para ele e fala para ele: olha, sai dele, espírito imundo. Glória. Quando Jesus fala isso, aí ele muda. Por isso que ele falou aqui, ó, no 6, no 7, e exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus vivo? Aqui existem duas falas. Existe a fala aqui do demônio, e também existe a fala aqui do endemoniado. Quando ele fala assim, olha, que tenho eu contigo, Filho do Deus vivo, é o demônio que está falando com ele. Porque aquele homem, ele não era capaz de identificar a divindade de Cristo. Mas o demônio conhecia. O demônio fala: eu sei que tu és Jesus, o Filho do Deus vivo. Olha, só que depois ele muda. Olha o que ele fala aqui. Olha o que ele fala no 7. Conjuro-te por Deus que não me atormentas. Aqui agora é o homem. Sabe o que é homem? Que eu consigo identificar que é homem? Por causa do verbo que ele usa. Conjuro-te. Esse nome, Cristo, hoje está em desuso. A gente não usa mais esse nome. Mas na época dele, era normal ser usado esse nome através dos exorcistas que tinham. Eles exorcizavam as pessoas que estavam possessas. Então quando ele está falando assim, olha, conjuro-te, sabe o que ele está falando? Você para mim é um espírito. Então eu vou mandar você embora. Esse demônio está querendo expulsar Jesus, achando que ele é um espírito. É por isso que Jesus pergunta para ele: qual o teu nome? Aí ele diz assim: meu nome é Legião. Legião era de 1000 a 6000. Olha o que ele está falando. Meu nome é Legião. Mais uma vez, ele está dizendo: eu quero ver se você consegue me expulsar. Porque para expulsar os exorcistas, o que eles tinham que saber? O nome do demônio. Então quando ele fala assim, meu nome é Legião, ele está dizendo assim: eu quero ver que você consegue. Vai ter que chamar o nome de um por um, de saber todos os nomes. Porém ele se esqueceu que o nosso Jesus não é aquela criança da manjedoura. O nosso Jesus não é um Deus com D minúsculo. O nosso Jesus não é um profeta menor do que Maomé. Não. Quem é então, olha, o nosso Jesus? Evangelho de João, capítulo 1, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. O nosso Jesus é Deus. Ele não é um espírito iluminado. Ele não é um espírito de luz, Cristo. Ele é Deus. O seu Jesus é Deus. O meu Jesus é Deus. Ele faz, ele transforma, ele muda e liberta. Ele pega e fala, então, aí olha só, Cristo, o que ele está falando? Mas você não pode me expulsar que eu sou legião. Eu estou falando, eu não quero saber quantos vocês têm. Para mim, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, para mim é como um. Demônio imundo, sai dele agora. Glória a Deus, aleluia. Isso é lindo, pastor. Glória. Que o nosso Jesus, ele não
6 mil demônios como um, para ele é a mesma coisa. Aquilo que para nós é difícil, que é impossível, para ele é nada. A Bíblia diz que o nosso Deus é tão grande, mas tão grande, que ele pega toda a água do oceano e coloca na mão como uma concha. A Bíblia diz que o nosso Deus é tão grande, mas ele é tão grande que quando ele quer vir na terra e passear, ele não usa a rodovia, não. Ele vai soltando pelos montes. Entender que eu sou Deus? Ele vai soltando pelos montes, irmãos. Esse é o tamanho do nosso Deus. Nosso Deus é grande. Ele é grande. Ele é grande. Agora esse homem, Cris, diz a Bíblia que ele está o quê? Ele está liberto. Antes de ser liberto, ele fala assim, olha o que ele fala. Então tá bom, ele tem que sair. Manda que os demônios que estão em mim, manda que aqueles porcos lá, está passeando uma manada de porcos. Jesus fala assim, olha só como Jesus ele age nesse capítulo. A forma que Jesus faz. Temos que entender que o nosso Jesus, gente, é que às vezes eu converso muito com o pastor. Quando a gente lemos a Bíblia, Cris, lê a Bíblia e entender o seguinte: a Bíblia não é um conto de carochinha. A Bíblia não é um livro de fado, de mágica. Não tem. São pessoas como eu e você. Jesus está lidando com o ser humano. Jesus, ele é estratégico. Ele precisava chamar atenção para um ponto. Ele precisava disso. Perceba que esse homem, ele tem muitos demônios, pastor. Ele tem muito, não é pouco, é muitos demônios. Toda a cidade conhecia esse homem. Como eu falei, esse homem era uma espécie de sacerdote daquele lugar. As pessoas iam até ele para pedir consulta. Ele consultava. É por isso que eles ficam revoltados quando aqueles demônios, ele é expulso daquele homem. Porque agora, quem é que vai ser aquela pessoa que vai falar do nosso futuro? Jesus está fazendo isso com aquela pessoa ali, com aquele povo. É isso que Jesus está fazendo. Então Jesus precisava chamar atenção para um ponto. Porque aquela população precisava ver o quê? Aquele homem liberto. Se Jesus só fala assim, sai dele, sem uma prova, eles iam acreditar? Não iam. A Bíblia fala que aquele homem, nada detinha ele, nada segurava. Nada detinha, nada segurava. Sabe onde ele está falando isso aqui, quando fala que nada detinha ele, que ele era acorrentado, ele era amarrado? Todo ano existia uma festa. Esse homem tem nome. Esse homem tem família. O nome desse homem é Amós. Esse homem tem nome. É o que eu estava falando com o pastor. Ele não cai de paraquedas, gente. Como você tem sua história, ele também tem a dele. Ele se chama Amós. Todo ano existia o quê? Culto a deuses. E quem era o sacerdote? Esse homem. Ele era o sacerdote desses cultos. Ele era a pessoa principal. E naquelas festas todas, na exibição, pegavam e prendiam ele, pastor. Ele rebentava. Prendia os pés. Eles amarravam. Era uma forma de exibição. E esse homem agora está vivendo aonde? No sepulcro. Está vivendo no sepulcro, gente. Não era igual esse cemitério aí. Era fundido em rocha. Na beira-mar. Fazia um buraco, só vivia as pessoas, sabe o quê? Pessoas rejeitadas pela família. Pessoas doentes. E várias vezes, muito esporadicamente, colocavam pessoas mortas. É nesse ambiente que esse homem está vivendo. Totalmente largado pela sociedade. A família não quer mais saber dele. A família virou as costas para esse homem. Tinha vergonha desse homem. Esse homem servia de escárnio para a família. E agora, pastor, Jesus precisa chamar a atenção para um ponto. As pessoas precisavam ver os demônios saindo dele, entrando nos porcos para se precipitar. Que aí sim, olha só, quando eles olham e vêem os porcos se precipitando no mar, o alvoroço, pastor, se espalhou na cidade. O sacerdote, o pai de santo, ele está liberto. Os demônios saíram dele. É por isso que o pessoal chega até Jesus e quer expulsar ele da cidade. É por esse motivo que eles falam, sai daqui, você não pode mais ficar aqui. Por quê? Porque esse homem agora ele está sentado.
consciente Glória a Deus. e vestido. Aleluia. Glória a Deus. Ele está sentado, Glória. vestido e consciente. Gente, sentado, só Jesus podia fazer aquilo. Consciente também. Porém, vestido é papel da igreja. A Glória. igreja, ela veste as pessoas que são libertas lá fora. Prepara ela para ela voltar para a sociedade. Glória. Isso é papel meu, é papel seu. Quando chegarem pessoas aqui desse nível, nós temos que fazer, sabe o quê? Colocar ele de volta para a sociedade. Glória. Vestir aqui está dizendo isso. E todo mundo agora na cidade está falando, querendo colocar Jesus para fora, pastor. Porque Jesus libertou um homem que vivia, sabe como? Aleluia. À margem da sociedade. Oh, Gente, infelizmente, nós estamos andando contra a mão mesmo do mundo. A gente procura fazer o certo, mas as pessoas sempre querem dar paulada na gente. Que nós estamos errados, que nós estamos agindo certo, que nós somos pessoas intolerantes. Eles não querem dar o braço a torcer. Eles querem olhar para a pessoa e olhar assim e falar, deixa ele assim mesmo. Deixa ela assim mesmo. Porque, gente, cuidar de pessoas com problema não é fácil. Dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Porém, gente, nós temos que botar na cabeça o seguinte: o Senhor nos chamou para uma obra. O Senhor nos chamou para cuidar.